Muito bem, questão 21. O esquema abaixo representa um manômetro de mercúrio de tubo aberto, o qual é ligado um recipiente contendo gás. O mercúrio fica 40 centímetros mais alto no ramo da direita. Bom, então aqui, ó, ele está dizendo que existe um desnível aqui, né? O mercúrio está 40 centímetros mais alto nesse ramo aqui. A leitura barométrica é 76. O que o barômetro lê? O barômetro lê a pressão atmosférica. Então o que a gente sabe? Que aqui está entrando uma pressão atmosférica de 76 centímetros de mercúrio. Então essa questão não é uma questão difícil, é só entender que o que está acontecendo aqui é o seguinte: a pressão do gás é a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica. Quanto vale a pressão hidrostática? 40 centímetros de mercúrio, aí fecha. Mais 76, o que isso aqui dá? 116 centímetros de mercúrio. Dinamarca. A questão 22 diz aqui que no dia 7 de agosto, 7 tripulantes do mini submarino. Bom, enfim, 190 metros de profundidade estava o mini submarino. A operação de resgate foi feita por um robô, cuja área aproximada é 6 metros quadrados. Considerando a água do mar com densidade 1,013 e a gravidade 10, determine a força total atuando sobre o robô. E ele está desprezando a pressão atmosférica, porque se ele não desprezasse a pressão atmosférica, o cálculo seria diferente. Então, existe uma pressão sendo exercida no robô. Essa pressão é a pressão hidrostática produzida pela água, que é o μ vezes o G vezes o H. Quanto vale o μ? Bom, tá vendo que as respostas aqui estão em newtons, então aqui as unidades todas têm que estar no SI. O que eu tenho aqui? Grama por centímetro cúbico. O que eu tenho que fazer aqui? Multiplicar por 1000. Multiplicando isso aqui por 1000, eu vou ter quilogramas por metros cúbicos. Então aqui eu tenho 1030. Quanto é que vale a gravidade? 10, ele mandou usar 10. E qual é a altura, né, a profundidade que está o submarino? 190 metros. Então aqui eu tenho uma pressão hidrostática sendo exercida no submarino de 1030 vezes 10 vezes 190. Esse submarino está sofrendo uma pressão de 1,957 vezes 10 na 6 newtons por metro quadrado. São 1.957.000 newtons por metro quadrado. Essa pressão vai produzir uma força nas paredes do submarino. Pressão é força sobre a área. A pressão é essa aí, 1,957 vezes 10 na 6. A força eu não sei, e a área do submarino é 6. Então eu vou ter uma força de 11,742 vezes 10 na 6 newtons. Essa é a força que esse submarino está sofrendo. 11,74 vezes 10 na 6 newtons. Muito bem. Na sequência aqui vamos para 23. Vamos limpar aqui. A figura abaixo representa um reservatório de gás ligado a um tubo aberto na extremidade superior contendo mercúrio. Então o líquido aqui é mercúrio, como sempre, para facilitar. O desnível entre a superfície superior de cada coluna é 40. Então esse H aqui vale 40 centímetros de mercúrio, né? Sempre facilitando a vida. E a pressão atmosférica é 1 atm. A pressão total no reservatório de gás e a pressão manométrica são respectivamente. Vamos começar com a pressão total. A gente sabe que a pressão aqui, isso aqui é um sistema em equilíbrio, a pressão desse gás tem que ser igual à pressão que está sendo exercida nele. Qual a pressão está sendo exercida nele? A pressão atmosférica e a pressão hidrostática. Então, esses exercícios sempre a mesma fórmula. A pressão do gás é a pressão atmosférica mais a hidrostática. Aqui a gente vai ter um pepino de unidade. Qual é a pressão do gás? Bom, eu quero saber
Qual é a pressão atmosférica? 1 atm. Só que olha só, essa questão da fundação é antiga, né, pessoal? As respostas estão em milímetros de mercúrio. Então o que tinha que saber? Que 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio. É a pressão padrão no nível do mar. Quem é que está produzindo a pressão hidrostática? Esses 40 centímetros a mais que tem desse lado. O que são 40 centímetros? São 400 milímetros. Então, a pressão sofrida por esse gás é de 1.160 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão sofrida pelo gás, Hg. E depois ele pergunta a pressão manométrica. A pressão manométrica, te lembra? O manômetro mede a diferença de pressão. Se não existisse o mercúrio aqui, o que tu teria? Tu teria que a pressão do gás seria igual à pressão atmosférica. Quem que está produzindo diferença de pressão? É esses 400 aqui. Então a pressão manométrica, isto é, a pressão produzida pelo mercúrio, a pressão que tu tem a mais nesse gás, é 400 milímetros, Dinamarca. O truque aqui era entender o que quer dizer essa pressão manométrica. Beleza?